Você já imaginou ter uma visão que revela toda a história secreta da humanidade? Um sonho profético onde o passado, o presente e o futuro se misturam em símbolos poderosos? No Livro dos Sonhos, um dos mais fascinantes manuscritos antigos atribuídos a Enoque, temos exatamente isso. Um relato simbólico e profético, cheio de animais, anjos e batalhas celestiais, que descreve a luta entre o bem e o mal, a queda dos anjos e o destino final da humanidade. Prepare-se para entrar em um mundo onde sonhos se tornam realidade, onde o céu e a terra se confrontam, e onde o futuro é revelado em imagens que ainda hoje mexem com a imaginação e a fé. Enoque, o Livro dos Sonhos, capítulo 83. Agora, meu filho Matusalém, vou te contar todas as visões que vi, e te explicarei. 2 sonhos tive antes de tomar tua mãe como esposa. Um sonho me apareceu, e eis que eu elevava minhas mãos aos céus, e a voz do santo veio sobre mim. E eu vi os céus desmoronarem e caírem sobre a terra, e fui tomado por grande tremor. E vi a terra ser tragada por grandes águas, e montes afundavam, e os vales eram cobertos. Então, clamei e disse: a terra está sendo destruída. E meu avô veio, com os homens de sua casa, e nos levantou do lugar. E vi que as fontes da terra se abriram, e grandes rios transbordavam. E todos os que estavam sobre a terra foram destruídos, mas eu fui salvo. Este é o primeiro sonho. Capítulo 84. E agora, meu filho Matusalém, vou te contar o segundo sonho que tive antes de tomar tua mãe. Vi em uma visão como o céu se abaixava e caía sobre a terra. E quando caiu sobre a terra, vi a terra ser tragada e consumida. E um grande abismo surgiu, e as águas o preencheram. E vi montanhas sendo tragadas, e colinas desaparecerem, e árvores sendo arrancadas de suas raízes. E vi todos os homens perecerem. E um grande clamor subiu ao céu, e os anjos desceram à terra. E os anjos seguraram as mãos dos justos e os protegeram com asas de luz. E fui levado por eles a um lugar de luz. Este sonho é para os pecadores. Eles perecerão e não terão parte na salvação. Mas os justos serão salvos. Capítulo 85. Depois disso, tive outra visão. Vi animais saindo da terra. O primeiro era um touro branco. Depois dele, saiu um touro vermelho e outro preto. E o touro branco morreu, e os 2 outros lutaram entre si, e o preto venceu o vermelho. E vi nascendo muitos animais selvagens, cães, raposas, porcos, gatos, misturando-se entre si. E viraram bestas ferozes, e começaram a devorar-se uns aos outros. E vi um touro branco nascer entre eles, que se tornou grande e forte. E começaram a gerar outras bestas, elefantes, camelôs e jumentos. E todas as bestas temiam aquele touro branco. Capítulo 86. Vi que essas bestas começaram a ferir os touros. E os jumentos começaram a perseguir os elefantes. E vi que todos se voltavam uns contra os outros e devoravam-se. E a terra estava cheia de sangue. Então um anjo desceu dos céus com um bastão de ferro. Ele separou os justos dos ímpios. E os justos foram levados para um lugar de paz. E os outros foram lançados em um abismo. Capítulo 87. E vi 7 anjos descendo do céu. E eles seguravam grandes espadas. E feriram as bestas, e mataram os gigantes. E todos os filhos da terra se assustaram com eles. E os anjos lançaram os espíritos maus em prisões. Capítulo 88. E um dos anjos foi até o abismo e lançou correntes sobre os anjos caídos. E vi chamas saindo do abismo. E os céus se tornaram escuros. E os anjos vigiavam os lugares profundos. E todos os homens temeram e clamaram ao Senhor. Capítulo 89. Resumo visual da história humana em forma de animais. E novamente vi muitos touros nascendo, e eles se espalharam pela terra. E vi uma ovelha nascer entre eles, era Abraão. E outras ovelhas vieram, Isaque e Jacó. E as ovelhas entraram no Egito. E os lobos começaram a devorar as ovelhas. Então apareceu um carneiro, Moisés, e liderou as ovelhas para fora. O mar se abriu, e as ovelhas passaram. E no deserto, o carneiro recebeu uma espada e guiou as ovelhas. E foram até uma terra prometida. E ali construíram uma casa, o templo. Mas muitos carneiros se corromperam.
Então os inimigos vieram, lobos, águias e leões, e destruíram a casa e espalharam as ovelhas. Mas um novo carneiro nasceu com olhos humanos. E ele reuniu as ovelhas e as guiou para a salvação. E o Senhor fez habitar entre elas a sua glória. Capítulo 90. Vi 70 pastores que receberam a missão de apacentar as ovelhas. Mas eles falharam. E o Senhor os julgou. E vi o Senhor de todas as ovelhas abrir um novo livro. E todas as ações dos pastores foram registradas. Então o Senhor julgou os pastores maus e os destruiu. E construiu para as ovelhas uma nova casa, gloriosa e eterna. E todas as feras foram afastadas. E as ovelhas justas brilharam como luz. E o Senhor se assentou sobre o trono da glória, e reinou eternamente.